Fala, meu caro aluno, professor Sérgio Araújo, mais uma vez aqui com vocês e com série nova. Hoje iniciaremos a série Aliviando a Infecção. E como vocês viram no início desse vídeo, a aula de hoje vai falar sobre infecção urinária. Iremos abordar todos os aspectos para entendermos a infecção urinária. Afinal de contas, não adianta a gente tratar, não adianta a gente entender o tratamento, melhor dizendo, se a gente não entende a doença. A gente precisa primeiro entender a doença para saber quais são os pontos frágeis que a gente pode tratar aquela doença. Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre a infecção urinária, entendendo todos os pormenores, todos os detalhes da infecção urinária. Então, vamos direto para o nosso PowerPoint. Nosso PowerPoint a gente já pode ver aqui que é uma série, a série Aliviando a Infecção, é uma série em 4 episódios. O primeiro episódio, como vocês já sabem, entendendo a infecção urinária. E o que é que vem pela frente, professor? O que é que você vai falar nesses outros próximos 3 episódios? Vamos falar no segundo episódio, aliviando a infecção urinária. Se a gente já entende a infecção urinária, se a gente já sabe os mecanismos fisiopatológicos, se a gente já sabe quais são os fatores de risco para a infecção urinária, agora sim a gente vai saber tratar a infecção urinária. Então, no episódio 2, vamos falar dos antibióticos e quais são os riscos de se utilizar esses antibióticos para tratar a infecção urinária. No episódio 3, o que é que nós veremos? Entendendo a diarreia infecciosa. Então, a gente já entra em outra doença. Vamos falar sobre diarreias infecciosas. Vamos entender todos os pormenores também. Qual é a fisiopatologia, quais são os sintomas, quais os tipos de diarreias infecciosas, para no quarto episódio, aliviando a diarreia infecciosa, nós aprendamos a tratar a diarreia infecciosa. Então, vejam que são 4 episódios no Aliviando a Infecção que a gente vai abordar 2 doenças que são muito comuns de se encontrar no dia a dia de um profissional de saúde. A infecção urinária e a diarreia infecciosa. Se você quiser que eu faça novas séries do Aliviando a Infecção, coloca aqui nos comentários qual doença infecciosa você gostaria que eu abordasse, tá? Então, qual é o conteúdo da aula de hoje, especificamente da aula de hoje, do episódio 1? Então, no episódio 1, a gente vai falar sobre a epidemiologia da infecção urinária, claro. A gente precisa entender quais são os grupos de risco. A gente precisa entender quais são os números por trás da infecção urinária. Também iremos falar sobre a fisiopatologia da infecção urinária. Como é que a bactéria chega até o trato urinário? Quando ela chega no trato urinário, o que é que ela faz para se transformar nos sintomas que nós percebemos no paciente? No terceiro momento da aula, vamos falar sobre a classificação da infecção urinária. Professor, e infecção urinária tem classificação? Tem sim, tem classificação. Nós vamos abordar e vamos falar sobre a importância de saber dessa classificação. Os fatores de risco para a infecção do trato urinário vai ser abordado no quarto momento da nossa aula de hoje. E vamos finalizar nossa aula falando das bactérias causadoras de infecção do trato urinário. Por que é importante a gente falar das bactérias causadoras da infecção do trato urinário? Porque quando nós sabemos quais as mais prevalentes,
a gente começa a pensar em tratamento empírico. Quais os antibióticos podem ser utilizados com maiores chances de combater a infecção do trato urinário, baseado na possibilidade daquela bactéria estar causando infecção urinária. A gente precisa entender quais são as bactérias principais. É claro que nós temos outros recursos, como cultura e como antibiograma, para direcionar melhor o tratamento. Mas quando nós sabemos quais os micro-organismos principais que podem estar causando infecção do trato urinário, claro que a gente pode guiar isso de uma forma mais fácil. E já me diga se esse conteúdo que nós veremos na aula de hoje já não é suficiente para você se inscrever no canal. Não só se inscrever, se você conhece pessoas que têm ou que já tiveram infecção urinária, principalmente infecção urinária de repetição, pessoas que precisam entender mais sobre infecção urinária ou colegas seus, compartilhe o vídeo. Afinal de contas, eu queria fazer um compromisso com vocês. Vamos espalhar o conhecimento. Quanto mais pessoas souberem como tratar a infecção urinária, mais estaremos protegidos, porque infecção urinária qualquer um de nós pode ter um dia. E quanto mais pessoas souberem de uma forma mais aprofundada sobre o assunto, maiores as chances do profissional ser bem capacitado e nos tratar de uma forma mais adequada. Então compartilhe esse vídeo com mais pessoas, o maior número de pessoas que vocês conhecem. Aqui nessa tela vocês estão vendo também um QR Code. Esse QR Code vai direcionar vocês para a área de membros do canal. O canal Posologia, ele tem diversos vídeos gratuitos liberados para todo mundo, mas algumas aulas são exclusivas para os membros. Se você se tornar membro, você vai ter acesso não só a essa aula, mas o nosso grupo de WhatsApp, onde você vai poder tirar dúvidas comigo e com outros colegas também. Então considere ser membro do canal. Você, além de ter esses benefícios, claro, vai estar ajudando o canal também a produzir novos vídeos futuramente. Vamos voltar para a nossa aula para que nós possamos dar seguimento ao conteúdo. Então, inicialmente, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou formado em farmácia, minha graduação em farmácia, com mestrado e doutorado em biologia molecular e bioquímica. Aqui na tela vocês podem ver alguns dos meus contatos, sejam eles através das redes sociais, seja através do e-mail e também novamente o QR Code, caso você queira se tornar membro do canal. Então, nossa aula vai começar com a epidemiologia. Então, vejam só. Aqui nós temos alguns números que são importantes. Primeiro, quantas consultas anuais para infecção urinária? 7 milhões de consultas anuais. Claro que isso é uma média, mas independentemente dessa média, 7 milhões é muita gente. São 7 milhões anualmente que precisam ir ao médico, precisam ir ao prescritor com uma queixa principal de infecção do trato urinário. Desses 7 milhões, cerca de 1 milhão é uma emergência, ou seja, é uma infecção urinária mais complicada. Veja que muita gente sai de uma infecção urinária não complicada para uma infecção urinária mais complicada. E desse 1 milhão, cerca de 100 mil por ano precisam ficar internados. Ou seja, tem uma infecção urinária que é extremamente complicada, que é uma pielonefrite, que nós vamos ver mais à frente o que significa isso, mas é uma pielonefrite que, de fato, se tornou algo digno de nota. Tá? Então, nós temos 175 milhões de pessoas atualmente com infecção do trato urinário.
Se o Brasil tem pouco mais de 200 milhões de habitantes, 175 milhões é 60 a 70% da população brasileira. Então vocês imaginem mais da metade da população do Brasil com infecção do trato urinário. É muita gente. E vejam que uma grande maioria evolui para uma infecção mais complicada. E é claro que todos esses pacientes têm um custo. São cerca de 3 bilhões de dólares por ano que são gastos com tratamento de infecção do trato urinário. Um investimento que poderia ser utilizado para uma infraestrutura melhor, poderia ser utilizado para uma formação melhor, poderia ser utilizado para treinamento de profissionais de saúde, mas é utilizado para tratar uma infecção que nós veremos mais adiante, poderia ser muito melhor tratada se fosse feita a prevenção. Uma prevenção muito simples, a gente vai ver mais adiante, é simplesmente ingerir mais água. Todo mundo fala, se você bebe mais água, você se previne da infecção do trato urinário. E por que beber mais água previne da infecção do trato urinário? Porque quando você bebe mais água, você urina mais. Se você urina mais, aquela urina que está saindo pela uretra, ela impede da bactéria ficar aderida à mucosa uretral. Então, aquela urina que vai sair, aí vem mais uma recomendação, não só beba mais água, mas não passe tanto tempo sem urinar. Porque quando a gente urina com maior frequência, a gente impede que essa bactéria fique aderida por mais tempo na mucosa ou uretral ou na mucosa da bexiga, e isso faça com que a bactéria produza uma infecção. Então, vejam que são coisas simples, que isso por si só já seria um motivo importante para diminuir essa incidência toda de infecção urinária. E quando a gente pensa em infecção urinária, ter infecção urinária por si só já é um incômodo. Imagine ter várias infecções urinárias, ter recidivas de infecção urinária, ter infecção urinária de repetição. Isso acontece com 25 a 30% dos pacientes de infecção urinária de repetição. Então, essa repetição vai trazendo um custo adicional. Essa repetição vai trazendo um absenteísmo maior. 6,1 dias é a média de morbidade com pacientes com infecção urinária. São 6,1 dias que o paciente muitas vezes deixa de trabalhar, que o paciente deixa de estudar, que o paciente deixa de ter sua vida cotidiana normal. Vejam que só a partir da prevenção, muitos desses números já poderiam ser diminuídos. Aqui nós temos alguns gráficos que são importantes a gente analisar para entender o contexto da infecção urinária. E a gente tem infecção urinária entre homens e mulheres nesse gráfico superior. E quando a gente fala de infecção urinária entre homens e mulheres, a gente já vem à mente que a mulher ela tem mais chances de ter infecção urinária. Isso é o que a maioria das pessoas comenta. Mas quando nós olhamos para os dados, nós vemos que não necessariamente é assim. Quando o paciente é muito jovem, menos de 1 ano de idade, a chance de um homem ter infecção urinária é maior. Veja que é maior, aqui nós temos as mulheres, aqui nós temos os homens, é muito maior. Então, quando é que o homem tem mais chance, a incidência de infecção urinária é maior em homens do que em mulheres? Na faixa menor do que 1 ano de idade. E nós temos também entre os idosos. Entre os idosos, existem boas chances dos homens também ter infecção urinária. A gente vai entender nessa aula, mais à frente, o porquê que isso acontece. Mas as mulheres, elas começam a ter uma incidência maior de infecção urinária por volta dos 16 a 25 anos. Que começa a ter uma idade reprodutiva, começa a ter as primeiras relações sexuais, e isso a gente vai ver que é um fator de risco para aquisição da infecção do trato urinário. Claro,
entre 1 a 16 anos, a incidência em mulheres é muito baixa. É muito maior em homens. E vejam que essa incidência aumenta com a idade, 25 a 65 anos, nós temos um aumento da incidência entre as mulheres, por uma outra razão. É uma faixa etária onde as mulheres engravidam, e a gravidez a gente vai ver que é um fator de risco também para infecção do trato urinário, mas as mulheres têm uma incidência ainda maior do que os homens, inclusive, entre 65 e 85 anos e acima de 85 anos é o pico. Veja que nós temos aqui um aumento gradativo de acordo com a faixa etária, mas por motivos diferentes. Entre os 16 e os 25 anos, a maior incidência da infecção urinária é por causa das relações sexuais. Entre os 25 e 65 anos, está mais relacionado com a gravidez. E nas mulheres mais idosas, está relacionada com a menopausa. A gente vai ver que a diminuição do estrogênio, principalmente no gráfico de baixo, está relacionado com a falta de proteção para a infecção urinária. E quando nós olhamos para esse gráfico, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil da gente entender os dados. Quando nós olhamos para esse gráfico, nós podemos ver que a gravidez aumenta o risco de infecção do trato urinário entre as mulheres. E essa gravidez provoca um risco ali próximo dos 20%. Ou seja, existe uma incidência de quase 20% das mulheres grávidas que têm infecção do trato urinário. A gente vai entender mais adiante as razões por que isso acontece. Quando nós analisamos agora o gráfico de baixo, a influência do estrogênio na taxa de infecção urinária em mulheres, nós temos dois dados aqui. A bacteriúria, o percentual de bacteriúria. E o que é a bacteriúria? São bactérias encontradas na urina. Professor, mas a urina não tem bactéria? Tem, a urina tem bactéria. Mas a bacteriúria é um nível elevado de bactérias e muitas vezes composta por um único micro-organismo. Então, nós temos aqui o percentual de bacteriúria e o percentual de estrogênio. A mulher ela tem níveis médios mais ou menos parecidos entre os 20 anos e os 50 anos de estrogênio. Vejam aqui. Os níveis de estrogênio estão ali próximos, né, dos 100% que aquela mulher pode produzir. A partir dos 60 anos, vejam que nós temos uma queda, que é exatamente a menopausa, nós temos uma queda na produção do estrogênio. Mas vejam que nesse gráfico nós temos um aumento dos níveis de bacteriúria, claro que pode ser por outros motivos, nós falamos alguns deles, como por exemplo a relação sexual, como por exemplo a gravidez, mas acima dos 65 anos nós temos um aumento muito maior de bacteriúria, porque há uma diminuição do estrogênio. Então, por esse gráfico, a gente já pode concluir que o estrogênio para a infecção urinária, ele acaba sendo protetor. Então, nós temos uma certa proteção para a infecção urinária causada exatamente pelo estrogênio. Agora, me diga se você já sabia dessa informação. Então, coloca aqui nos comentários se você sabia que o estrogênio ele é protetor para a infecção urinária. Não só protetor, mas as razões pelas quais as mulheres em idades mais avançadas têm uma incidência maior de infecção urinária causada pela queda do estrogênio. Então me responda, me coloca aqui nos comentários, ou se você tem alguma questão a respeito desse assunto, a respeito dessa informação propriamente dita, coloca aqui nos comentários. Eu também vou adorar responder, vou adorar ler a sua questão. Então vamos voltar aqui para a aula. Então entendemos aqui a parte da epidemiologia. Então a gente precisa agora entender o que é essa tal dessa infecção urinária. O que é infecção urinária? Infecção urinária, né, de acordo com os tratados de infecção urinária,
É uma infecção que pode ser aguda ou pode ser crônica. Muitas vezes a infecção é aguda, mas quando a gente pensa em recidivas, a gente não pode deixar de concluir que a infecção urinária, em alguns casos, ela pode se cronificar. A gente vai entender por que ela pode se cronificar. Geralmente, é uma infecção de origem bacteriana. Então, mulheres, homens que têm infecção urinária vão tratar essa infecção urinária com antibióticos. É muito improvável que essa infecção urinária ela seja causada por vírus. Algumas infecções urinárias elas podem ser causadas por fungos, principalmente candidíase, que vai ser tratada com antifúngico. Mas a grande maioria das infecções urinárias elas têm uma origem bacteriana. Ela pode afetar o sistema urinário inferior e o sistema urinário superior, e nós veremos que isso vai ser determinante para se essa infecção urinária ela é complicada ou não. Mas vejam que isso parece ser muito óbvio, essa definição. Infecção aguda ou crônica causada por bactérias que atinge o sistema urinário inferior ou superior. É muito óbvio. Todo mundo poderia, ao ser indagado o que é infecção urinária, responder isso. Mas o pulo do gato está aqui embaixo. O limite mínimo para se dizer que um paciente tem infecção urinária é que seja encontrada 100.000 unidades formadoras de colônia por ml de um único patógeno. Então, quando a gente olha para a infecção urinária, a gente está olhando não só para se existe ou se não existe bactérias. Existe um quantitativo muito maior de bactérias. Não só existe um quantitativo muito maior, mas essa bactéria é de um único tipo. No trato urinário existem vários tipos de bactérias. Quando aquela bactéria ela sofre um desequilíbrio na microbiota e ela se desenvolve mais do que as outras, a chance dela causar infecção do trato urinário é maior. Então a gente tem que levar isso em consideração também. Então entendemos o que é infecção do trato urinário. Agora a gente precisa entender outros aspectos mais relacionados à fisiopatologia. E eu pergunto a vocês, o que vocês estão vendo nessa imagem? Bem, eu estou vendo um trato urinário. Um trato urinário masculino. Por que eu sei que é um trato urinário masculino? Pelo tamanho da uretra. E a gente vai ver mais adiante, o tamanho da uretra vai ser determinante para chances de ter infecção do trato urinário. Mas não só nós estamos vendo um trato urinário, mas estamos vendo um trato urinário com um processo inflamatório. E é exatamente o processo inflamatório que vai trazer a maior parte dos sintomas da infecção urinária. A bactéria vai se desenvolver aqui na uretra. A bactéria vai se desenvolver aqui na bexiga. A bactéria vai se desenvolver aqui nos ureteres. Mas é exatamente o processo inflamatório gerado pelo organismo para combater essa infecção quem vai trazer os sintomas da infecção do trato urinário, como a gente vai ver mais adiante. Então, o que vocês estão vendo aqui é o trato urinário inflamado por causa de uma infecção. Aí vem a próxima pergunta. Como a infecção do trato urinário se inicia? Como é que ela começa? Como é que a bactéria chegou aqui ao trato urinário? Então, a contaminação periuretral. O que é contaminação periuretral? Nós temos aqui a uretra. E a bactéria está próximo da uretra. Nós temos algumas condições para que essa infecção aconteça. Primeiro, essa bactéria ela tem que ser uma bactéria uropatogênica. Imaginemos que aqui seja uma E. coli. Qualquer E. coli pode causar infecção urinária? Não, tem que ser uma E. coli uropatogênica que tenha fímbrias que possam se ligar à mucosa uretral, a mucosa do trato urinário,
e ao se ligar causar uma infecção. Ela precisa se ligar. Se ela facilmente for eliminada, se o jato de urina, por exemplo, ao passar pela uretra, levar consigo essas bactérias, essa bactéria vai ter pouca chance de causar infecção urinária. Ela não é uropatogênica. Para ser uropatogênica, ela precisa se ligar no trato urinário. Então, essa é a primeira condição. A segunda condição é que são bactérias intestinais. Bactérias que vêm lá do intestino e seguem a rota até chegar nessa região periuretral. Veja que a bactéria na região periuretral, ela já entrou na uretra. Se ela tiver as fímbrias, ela vai se ligar na uretra e vai ser capaz de causar infecção urinária. Então, vamos subir um pouco mais. Essa bactéria se desenvolveu, causou uma infecção na uretra, ela progrediu, ela migrou, ela chegou até a bexiga e na bexiga ela se proliferou. Vejam quantas bactérias nós temos aqui. Bactérias em um número muito superior ao número de leucócitos, que não são capazes de debelar essa infecção. Essa bactéria encontrou as condições ideais para proliferar. E ela produziu um biofilme. E o que é que esse biofilme, no que é que esse biofilme vai contribuir? O biofilme é uma forma protetora que a bactéria impede que haja ação do sistema imune nas bactérias mais internas, e essas bactérias mais internas, elas podem, até certo ponto, trocar genes de resistência, fazendo com que essas bactérias do interior do biofilme sejam mais resistentes a antibióticos do que as bactérias da superfície. Então, biofilme é uma estratégia de guerra que as bactérias têm para proliferar e para promover a infecção muito mais facilmente. Então, as bactérias chegaram aqui na bexiga, causaram infecção da bexiga e elas não estão satisfeitas, elas vão migrar. Elas migraram aqui para o ureter. Da mesma forma, vão se ligar na mucosa do ureter e vão causar infecção. Vão ficar aderidas e vão causar infecção. E aí, trazendo a recomendação anterior, se a paciente bebe pouca água, se a paciente demora muito para urinar, essa bactéria não tem o jato de urina que vai dificultar a proliferação dela. As chances dela causar infecção urinária é muito maior. Mas essa bactéria ela não está satisfeita. Ela migrou para o rim. Ela chegou até o rim. Então vejam que ela iniciou a infecção na uretra, mas agora ela está no rim. Ela vai causar uma infecção que certamente é muito mais grave do que aquela infecção da uretra. Ela certamente vai ter chances de cair na corrente sanguínea, causando uma sepse. São aquelas pessoas que precisam ficar internadas, aquelas 100 mil pessoas que nós mostramos nos dados epidemiológicos, que precisam ficar internadas com infecção urinária. Que parecia ser simples, mas que agora está causando uma sepsemia. Então vejam que houve toda uma migração de uma região mais externa para uma região mais interna, causando infecção urinária. Aqui nós temos o trato urinário mais uma vez. E aí nós vimos que a bactéria chegou aqui na uretra e subiu até os rins. Essa via é chamada de via ascendente. Via ascendente. É quando a bactéria sai do trato urinário inferior e vai até o trato urinário superior. Professor, toda infecção urinária ela segue essa via ascendente? Não. Existe também a possibilidade da bactéria começar a infecção nos rins e ter uma via descendente. Dos rins até a uretra. Quando é
que o paciente tem uma infecção pela via descendente. Quando a infecção ela é hematológica. O paciente tem infecção, essas bactérias caem na corrente sanguínea e ao chegar nos rins, ela causa infecção primeiro nos rins. E essa infecção ela segue o trajeto descendente até chegar na uretra. Só nesses casos, e é muito mais comum em recém-nascidos do que em adultos. Em adultos é muito mais comum a via ascendente. Mas vamos analisar aqui cada uma das partes em que a bactéria pode causar infecção. A gente viu que a bactéria fica naquela região periuretral, ela sobe na uretra, vejam as fímbrias aqui, ó, bactéria aderida na uretra, bactéria que está causando infecção colonizou a uretra, e essa infecção da uretra é chamada de uretrite. Uretrite. A uretrite tem como principal sintoma a disúria. E o que é disúria? Coloca aqui nos comentários o que é disúria. Vejam só, todos os pacientes vão ter disúria? Não necessariamente, mas é um sintoma muito comum. E por que é causada a disúria? Como eu falei para vocês, essas bactérias que estão aqui, elas vão despertar o sistema imune. E o sistema imune vai provocar o quê? Um processo inflamatório. Veja essa uretra como está inflamada. Uma uretra inflamada, ela fica edemaciada. Uma uretra inflamada, ela fica dolorida. Uma uretra inflamada, ela tem muito mais dificuldade dessa urina passar. Se essa urina tem muito mais dificuldade de passar, se essa urina vai exercer muito mais pressão na uretra, se essa uretra está inflamada e, consequentemente, dolorida, certamente o paciente, ao urinar, vai sentir dor. É exatamente a disúria. É a dor ao urinar. É a dor que o paciente sente cada vez que vai urinar. Então, a disúria é um sintoma muito típico de uretrite. Ou seja, a bactéria está na uretra causando infecção. Mas a gente viu que essa bactéria ela pode subir. E ela pode subir até a bexiga. Quando a bactéria causa infecção urinária na bexiga, essa infecção ela é chamada de cistite. Claramente a gente está vendo essa bexiga bastante inflamada. A mucosa está muito vermelha, a mucosa vai estar dolorida, e essa mucosa dolorida, essa bexiga dolorida, inflamada, ela vai reagir. E ela vai reagir de que forma? Ela vai causar disúria também, claro, o paciente que tem uma inflamação na bexiga, ele teve antes uma infecção na uretra. E ele pode ainda continuar com infecção na uretra. Então, ele tem uma uretrite. Ele vai ter uma disúria. Mas o paciente pode ter também uma hematúria, que é o quê? É o sangue na urina. O sangue na urina sempre vai ser visível? Não. O sangue na urina, na maioria das vezes, não vai ser visível. Mas vai ser feito um teste de laboratório para avaliar se existe hemoglobina na urina. É a presença de hemoglobina na urina que diz que o paciente tem hematúria, tem sangue na urina. E o paciente que tem cistite, é muito comum ele ter lesão de vasos, rompimento de vasos, e esses rompimentos eles culminam com hematúria. Também o paciente vai ter o quê? Urgência miccional. Você imagine uma bexiga inflamada, uma bexiga com muita dor, muito processo inflamatório. Essa bexiga ela tem uma tendência a reagir, a se contrair. E nesse processo de contração, o paciente tem urgência miccional, que é exatamente aquela necessidade urgente de ir ao banheiro, onde o esfíncter não é suficiente para manter a urina na bexiga. E muitas vezes o paciente ele faz xixi na roupa.
porque essa urgência miccional, essa necessidade muito urgente do paciente ir ao banheiro, não é suficiente para o paciente conseguir manter a urina na bexiga, porque a bexiga está se contraindo. E também o paciente apresenta dor suprapúbica. Claro, se essa bexiga está inflamada, ela causa dor. E a bexiga fica justamente nessa região suprapúbica. Então, se o paciente tem disúria, ele tem uma uretrite. Mas se ele tem dor suprapúbica, ele já não tem mais só uretrite. Ele vai ter também uma cistite. A gente vai ver que os dados, os parâmetros laboratoriais vão nos ajudar muito nesse sentido, mas a localização ela tem muito mais parâmetros clínicos do que laboratoriais. Então, a bactéria causou infecção na bexiga, que é chamada cistite. Mas a gente viu que também o ureter pode estar contaminado, pode estar infectado. E a infecção no ureter é chamada de ureterite. Na ureterite, quais são os principais sintomas? A dor é abdominal, aqui nós temos um processo inflamatório também. Claro que se nós temos um processo inflamatório, esse processo inflamatório vai causar dor. O ureter não fica na região suprapúbica. O ureter fica na região abdominal. Então, o paciente vai ter dor abdominal e tem também boas chances de ter sangue na urina, assim como nós observamos na cistite. E quando a bactéria chega no rim? Quando a bactéria chega no rim, a infecção ela é chamada de pielonefrite. Pielonefrite. Então, todos os sintomas da cistite também acontecem na pielonefrite. Afinal de contas, se nós temos uma via ascendente, uma infecção de rim, ela foi depois de uma infecção na bexiga. A infecção da bexiga aconteceu primeiro. E o paciente vai ter dor lombar, principalmente aquela dor nas costas, aquela dor que a gente sempre escuta os pacientes, eu estou com um problema no rim, porque eu estou sentindo dor nas costas. Essa dor lombar é causada pelo processo inflamatório aqui no rim, uma infecção do rim. Então, é uma infecção bem mais grave do que, por exemplo, uma uretrite. Então, nós podemos dividir de uma forma mais didática uma infecção do trato urinário alto, que é a cistite e a ureterite. São infecções que são mais graves. Infecção do trato urinário alto são infecções mais graves. E a infecção do trato urinário baixo, nós temos a cistite e a uretrite, que são infecções mais leves. Professor, sempre são infecções mais leves? Não. Existe cistite complicada. Mas, para o paciente ter uma cistite complicada, ele tem que ter acompanhado vários fatores de risco que vão fazer com que o paciente tenha algumas bactérias que são mais agressivas. Nem todas as bactérias são absolutamente agressivas. Algumas são mais agressivas. Então, se o paciente tem alguns fatores de risco que vão fazer com que ele tenha infecções por bactérias mais agressivas, mesmo tendo uma cistite, essa cistite ela pode ser uma cistite complicada. Mas, no geral, as pielonefrites e as ureterites elas têm mais chances de serem complicadas. Enquanto que as cistites e as uretrites têm mais chances de serem não complicadas. Seguindo em frente com nossa aula, a gente vai entrar agora com o caso clínico. Esse caso clínico, eu mostrei ele na aula passada, né? A gente terminou a série passada com aliviando a artrite. Inclusive, se você ainda não assistiu, essa é a terceira série. Primeira série falamos sobre aliviando a dor. Na segunda série, aliviando a artrite. E agora, aliviando a infecção. E eu acho que chegou a hora, eu vou dar uma pausa aqui na aula, justamente para que você possa se inscrever no canal e dar o like. Eu acho que já temos conteúdo suficiente para você avaliar se essa aula vale ou não vale você dar um like. Cada vez que você dá um like em um vídeo, o algoritmo do YouTube
ele vai reconhecer que você gostou e quanto mais pessoas gostarem daquele vídeo, mesmo que você não compartilhe, mas ele vai mostrar para mais pessoas que nunca assistiram aquele vídeo. Então, dar o like é uma forma de você divulgar o conteúdo. Então, se você está gostando da aula até aqui, se você chegou até aqui e está curtindo esse assunto, compartilhe o vídeo ou pelo menos dá o like que o YouTube vai fazer o resto do trabalho. Então, vamos voltar aqui para o caso clínico. Olha só, vamos ler aqui o caso clínico. VQ é uma mulher e a gente já viu que as mulheres ela tem uma certa preponderância, um risco maior de desenvolver infecção do trato urinário. É uma mulher de 20 anos, a gente viu que os 20 anos é quando a incidência da infecção urinária ela se inicia nas mulheres. Ela nunca teve infecção urinária, então sem antecedentes. Qual é a queixa dela? Ardor ao urinar. A gente já conhece esse sintoma. Esse sintoma se chama disúria. Então, a micção ela é em pequena quantidade. Vejam só, essa também é uma característica da infecção urinária. Então, o paciente que tem infecção urinária, muitas vezes ele não só tem dor ao urinar, mas quando ele vai urinar, a urina sai em pequenas quantidades, sai em gotas. E sai em gotas por quê? Lembra que a gente tem uma uretra bastante inflamada? Lembra que essa uretra inflamada ela tem um edema? Então, mesmo o paciente estando com a bexiga cheia, mesmo o paciente tendo vontade de urinar, a quantidade de urina que sai é num volume pequeno. Isso não significa dizer que a produção de urina foi num volume pequeno, mas que a quantidade que é possível sair é num volume pequeno. E aí o paciente pode ficar vários minutos para conseguir urinar completamente. Então, essa diminuição na quantidade de urina eliminada também é um sintoma importante da infecção urinária. Então, ela diz o seguinte, a micção em pequena quantidade, ela apresenta uma dor no baixo ventre. Olha só, uretrite é a disúria, mas dor no baixo ventre, não. Dor no baixo ventre, isso já é indício de que a paciente tem uma cistite. Ela fez um exame de urina, é uma amostra de urina de jato médio. Você conhece esse exame? Então coloca aqui nos comentários também se você conhece a amostra de urina de jato médio. E o próprio nome já está dizendo, jato médio. Então, vai se eliminar aquele início do jato urinário, aquela quantidade inicial que foi eliminada de urina, ela vai ser eliminada, ela não vai ser coletada, e a parte final também. Vai ser coletada somente a parte do meio, o fluxo urinário do meio. E por que isso é importante? Porque o trato urinário tem várias bactérias. Se a gente vai avaliar, vai fazer um exame de urina avaliando a quantidade de bactérias, a gente não quer contaminação, principalmente contaminação com bactérias da pele. Por isso que fazer urina de jato médio traz uma precisão maior para o resultado encontrado. Então, a paciente fez uma amostra de urina de jato médio e foi encontrado bastonetes gram-negativos. Será que isso já pode nos dar um direcionamento? Se eu encontrar na urina bastonetes gram-negativos, eu já posso ter um indício de qual infecção pode estar sendo causada nessa paciente? Então, coloca aqui nos comentários. Professor, eu sei, bastonete gram-negativo provavelmente vai ser tal bactéria. Então, já tem um indício. A partir da amostra de urina, foi feita uma cultura e também foi feito um teste de sensibilidade aos antibióticos, que é chamado de antibiograma. Então, aqui a gente tem duas informações que são importantes. Primeiro, se a gente visualizou bastonetes gram-negativos, a gente tem um indício. A gente tem uma convicção de que pode ser determinada bactéria. Mas existem várias bactérias que podem ser bastonetes gram-negativos e causar infecção urinária. Mas quando a gente faz a cultura, esse indício passa para a
Certeza. Eu vou fazer com que a bactéria cresça em meio de cultura, eu vou utilizar testes bioquímicos para identificar essa bactéria. E eu vou também avaliar se essa bactéria ela é sensível ou não aos antibióticos testados. Não vou utilizar simplesmente um antibiótico porque aquela bactéria normalmente ela é sensível àquele antibiótico, mas eu vou ter certeza que aquela bactéria ela foi sensível, pelo menos em testes in vitro, àqueles antibióticos testados. Tá? Então vamos lá. Por que a infecção urinária ela é mais comum em mulheres? A gente viu nos dados epidemiológicos que as mulheres elas têm uma tendência a ter mais infecção do trato urinário. E uma das razões que a gente viu lá na epidemiologia foi o estrogênio. O estrogênio, enquanto a mulher tem elevados níveis de estrogênio, o estrogênio acaba sendo protetor. Quando os níveis de estrogênio diminuem, a proteção diminui também e as mulheres têm mais chance de ter infecção do trato urinário. Mas será que é só estrogênio? Será que tem outras razões também? Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro vamos ver o perfil de infecção do trato urinário em homens e mulheres. E a gente já viu lá nos dados epidemiológicos que existe um momento onde a infecção do trato urinário ela é mais comum em homens do que em mulheres. Isso acontece quando as crianças abaixo de 1 ano de idade e acontece também com outro grupo que são os pré-escolares, ele por volta dos 5 anos. São os dois picos onde a infecção urinária acaba sendo mais comum em meninos do que em meninas. Outro ponto onde a infecção do trato urinário é muito comum em homens são nos idosos. 60, 70, acima de 70 anos. Isso acontece por quê? Por causa do prostatismo. O crescimento da próstata, ela vai comprimir a uretra. E ao comprimir a uretra, vai dificultar a eliminação de urina. E o que é que a gente viu? Que quanto mais a eliminação de urina acontecer, mais difícil a bactéria pode colonizar a mucosa. Então, se a próstata comprime a uretra, menos urina é eliminado, menor a chance de eliminar as bactérias que estão aderidas à mucosa. Isso faz com que aumente a chance dos pacientes masculinos, quando idosos, terem infecção urinária. E nós temos também infecção urinária nas mulheres, que a maior parte das faixas etárias, a infecção urinária em mulheres é mais comum do que em homens. Mas nós temos aqui um detalhe importante, é que nós temos alguns picos. O primeiro pico de infecção urinária em mulheres é ali por volta dos 20 anos e ele é chamado de cistite lua de mel. Está relacionado com a introdução, com o início, a inicialização da vida sexual da mulher. E a gente vai ver mais adiante que a relação sexual ela tem um impacto importante na infecção urinária. Então, nessa faixa etária, na inicialização da vida sexual da mulher, há uma maior chance, uma maior prevalência das mulheres ter infecção urinária. Mas vejam que aqui nós temos uma cistite. A grande maioria das vezes, essa infecção é uma infecção relativamente leve. Os outros dois picos acontecem por volta dos 25 anos e ela é chamada de pielonefrite da gravidez. E é chamada de pielonefrite da gravidez por quê? Porque nessa faixa etária, normalmente é quando acontece a vida reprodutiva das mulheres, muito normalmente é quando acontece infecção relacionada à gravidez e veja que a infecção é mais grave, é uma pielonefrite. Então, nós temos aqui alguns momentos importantes nessa trajetória aqui. Os homens têm grande incidência de infecção urinária quando são muito jovens, abaixo de 1 ano, ou nos idosos em função do prostatismo. No restante das faixas etárias, nós temos prevalência das mulheres. E nessa prevalência, nós temos alguns picos importantes.
primeiro pico é relacionado com a relação sexual, que é chamada de cistite da lua de mel, e o segundo e terceiro pico relacionado com a gravidez, que é chamado de pielonefrite da gravidez. Mas nós não respondemos ainda a nossa pergunta. Então, nós temos aqui duas imagens com o trato urinário masculino e o trato urinário feminino. O que nós aprendemos até agora é que a infecção urinária é quando bactérias intestinais da região perianal, elas migram para a uretra, fica na região periuretral. Então, o primeiro ponto é que para chegar na uretra, nós temos uma seta azul apontando aí desde a região perianal para a região periuretral em homens e mulheres, até chegar na uretra. E claro, essa bactéria ela pode proliferar, pode seguir, pode subir e infectar a bexiga, causando a cistite, até chegar ali, nós temos uma diferença no trajeto. Em mulheres, a média, claro, né? Isso é anatomia, então se a anatomia ela varia, mas em média é de 4 a 5 centímetros a distância entre a região perianal e a região periuretral. E em homens, em média de 8 a 12 centímetros. Então vejam que é praticamente ou mais do que o dobro da distância. Se a bactéria perianal a região perianal está muito mais distante da região periuretral, a bactéria vai ter muito mais dificuldade de infectar a uretra de homens do que a uretra de mulheres. Então nós podemos ver que essa é uma barreira, na verdade, não pode ser, essa é uma barreira importante e que justifica uma incidência maior em mulheres do que em homens, não só o estrogênio. Outro ponto também é o tamanho da uretra. Claro que se a bactéria chegou na região periuretral e ela infectou a uretra e ela continua infectando e vai infectar a bexiga, ela precisa seguir na uretra. Para chegar até a bexiga, no homem ela vai percorrer uma distância maior. Na mulher, em torno de 4 centímetros é a distância da uretra feminina. Então, as chances de causar uma cistite numa mulher é muito maior do que um homem que tem uma uretra até chegar à bexiga de aproximadamente 20 centímetros. Em média, 20 centímetros. Então, a chance de causar uma infecção na bexiga dos homens é muito menor do que a chance de causar uma infecção na bexiga de uma mulher. Então, nós vimos já que a distância da região perianal para a região periuretral é uma barreira importante que justifica a maior incidência de infecção urinária em mulheres. A gente já viu também que o estrogênio ajuda nessa proteção. E um outro ponto importante que a gente vai relatar aqui nessa imagem é o seguinte: nós estamos vendo aqui um E. coli. Esse E. coli saiu da região perianal, né? E esse E. coli, ela chegou até a região da uretra, saiu da uretra, causou infecção uretral, subiu na bexiga. Veja que ela está se ligando aqui, mostrando o detalhe da ligação da E. coli enteropatogênica, que vai ter o pilo, né? Aquela ligação que ela vai fazer com a mucosa uretral. Então, essa bactéria saiu da região perianal e chegou até a região periuretral, causando a infecção. Então, um ponto importante, uma fonte importante da infecção urinária que nós já vimos é essa. Mas nas mulheres nós temos uma segunda fonte, que é a microbiota vaginal. Tanto a microbiota anal como a microbiota vaginal, elas podem ser fontes importantes de infecção urinária. E a região vaginal é a região que fica muito mais próxima do que a região anal. Então, existe uma segunda fonte importante de infecção nas mulheres, o que justifica, o que dá mais força para justificar essa incidência maior de infecção urinária em mulheres comparadas ao homem. Então, só concluindo aqui essa imagem, a bactéria E. coli se liga, né, nesse receptor, ela entra na célula da mucosa da bexiga, né, causando a cistite, ela prolifera. Claro que nessa proliferação
vai haver uma reação inflamatória, essa bexiga ela vai ficar inflamada, a mucosa vai ficar inflamada, e essa inflamação vai causar todos os sintomas que a gente viu. A dor suprapúbica, a contração da bexiga, a urgência miccional, tudo isso vai ser causado pelo processo inflamatório. Mas vejam que essas bactérias elas não vão ficar para sempre aqui dentro da célula, elas vão fluir, vão infectar novas células. E vejam que tem um ponto aqui importante, que é esse passo 5, né, aqui mostrando na seta azul a entrada das bactérias, mas o passo 5 é onde eu quero destacar. Algumas bactérias elas ficam armazenadas como se fossem reservatórios. E esse reservatório de E. coli vai ser extremamente importante para as recidivas. Muitas mulheres ou muitas pessoas têm recidivas de infecção urinária porque essa E. coli não apenas causa a infecção aguda, mas ela forma reservatórios causando a cronicidade, fazendo com que essa infecção ela se torne crônica e aquele paciente ele tenha várias recidivas. A gente viu nos dados epidemiológicos que até 30% dos pacientes pode ter recidiva de infecção no trato urinário. Tá? Então vamos fazer mais uma pergunta. Quais fatores de risco para infecção do trato urinário? São vários fatores. Eu destaquei aqui pelo menos 5 principais motivos para infecção urinária. O primeiro motivo que a gente vai falar é catéter. Mulheres, ou melhor, pessoas que usam catéter urinário têm chances maiores de ter infecção urinária e têm chances maiores de ter infecção urinária mais graves. Então vamos entender um pouquinho qual é o papel que o catéter tem. Vejam só, que a gente tem um catéter com uma bactéria, aqui o Proteus mirabilis. Esse Proteus mirabilis, ele produz urease. Claro, a urease vai degradar a ureia, então vai produzir amônia. Essa amônia, e na urina tem muita ureia, né? Então, essa ureia quebrada pela urease vai produzir amônia, fazendo com que o pH urinário aumente. E o pH urinário aumentado vai produzir a formação de cristais. Esse pH, essa alteração no pH vai fazer com que haja formação de cristais. Principalmente de oxalato de cálcio. Principalmente se na urina daquele paciente tem muitos íons. Esses íons vão se aderir, vão se aglomerar, formando esses cristais. E esses cristais vão contribuir para a formação desse biofilme. E nós vimos que o biofilme é um excelente local para a bactéria se proteger. Então vejam que combinação explosiva é essa. Uma bactéria que vai ser inserida na mucosa urinária, forma biofilmes que vão proteger aquela bactéria não só do ataque imunológico, proteger também aquela bactéria do ataque por antibióticos. Então essa bactéria, ela não só vai causar infecção urinária, como ela vai ter chances de causar infecção urinária mais complicada, mais grave. Então, essa bactéria foi injetada aqui no trato urinário. Claro, ela precisa ter também os fatores que vão fazer com que ela cause infecção. Vai se ligar na mucosa, vai proliferar. Essa proliferação vai gerar uma inflamação, uma apoptose, uma esfoliação. Então vejam que a mucosa urinária vai ter uma agressividade, vai ter uma agressão, melhor dizendo, e vai ter uma lesão. Vai ter perda, inclusive, com dano, perda, inclusive, de ferro. Um dos pontos que a gente pode analisar é exatamente a anemia em mulheres com infecção urinária. Então, vejam que o catéter ele é capaz de inserir, não só inserir, mas ele é capaz de inserir em condições de causar infecções mais graves, bactérias que estão relacionadas com infecção complicada. Aqui nós temos um gráfico mostrando exatamente as chances que um paciente tem de ter infecção urinária que usa catéter. Então, foi analisado aqui pacientes pós-operatório
e a chance que esse paciente tem de ter infecção urinária. Até determinado momento, as chances, ali por volta do 7º dia, as chances de ter infecção urinária, para quem usou um catéter por pouco tempo, menos de 2 dias, ou que está usando por muito tempo, são praticamente iguais. E são iguais por quê? Porque o catéter ele vai inserir a bactéria vai crescer, vai desenvolver o biofilme e isso vai levar um tempo, que é mais ou menos esses 7 dias. Depois daí, o que a gente observa é o seguinte: pacientes que utilizaram o catéter por muito tempo têm muito mais chance de ter infecção urinária do que pacientes que utilizaram o catéter por pouco tempo. Ou seja, o catéter em si, ele é capaz de aumentar as chances do paciente ter infecção urinária. Então, ele é um fator de risco. Aqui nós podemos ver uma outra bactéria também muito causadora de infecção urinária complicada e que é inserida por meio de um catéter. Enterobius fecalis. O Enterobius fecalis, ao ser injetado no trato urinário pelo catéter, ele vai produzir uma protease que vai degradar o fibrinogênio. Não só isso, a própria bactéria se alimenta de fibrinogênio. Esse fibrinogênio ele vai contribuir para a formação do biofilme. Então vejam que o catéter, veja que o Enterobius fecalis, ele também forma biofilme, também pela produção de um tipo de enzima que vai degradar o fibrinogênio. E é claro que se essa bactéria for inserida, se ela tiver condições, ela vai causar a infecção e a inflamação do trato urinário. Então vejam que o catéter é uma forma de injetar bactérias e bactérias em condições, se elas produzirem, se elas formarem esse biofilme, em condições de causar uma infecção mais complicada. Tá? Então o catéter a gente viu que é um fator de risco importante. O que mais pode ser um fator de risco para a infecção urinária? Uso de antibióticos. E o uso de antibióticos vai fazer isso aqui, ó, desequilibrar a flora normal. Vamos entender um pouquinho sobre esses aspectos também. Vejam só, nós temos aqui uma pessoa, aqui nós estamos representando o intestino, verdinho, significa que está tudo equilibrado, significa que está tudo ok. É uma pessoa que se alimenta com fermentados, iogurtes fermentados, que é uma fonte importante de lactobacilos. A gente vai falar já já sobre isso também. Tem uma alimentação equilibrada, pratica exercícios físicos, se alimenta ou faz aquisição de minerais que são saudáveis, que fazem com que imunologicamente o paciente tenha um equilíbrio também. Claro, geneticamente esse paciente não é susceptível a infecções, então a microbiota desse paciente é uma microbiota equilibrada. Só tem bactérias boas ali, tá tudo verdinho. Agora vamos passar para outra condição. Deixa eu apagar aqui só para facilitar a explicação. Então, nós temos aqui uma outra condição. Uma outra condição onde o intestino ele já não está mais tão equilibrado assim. Existem bactérias boas? Existem ainda. Mas existe uma divisão de espaço com várias bactérias patogênicas. Então, com o uso dos antibióticos, essa microbiota vai mudar. Com a diminuição do exercício físico, com a troca de minerais saudáveis por minerais não saudáveis, com o uso de alimentação inadequada, também a própria poluição. Olha como é que está a microbiota aqui, desequilibrada. Isso é a porta de entrada para que esse desequilíbrio cause infecções urinárias. Nós vimos que uma fonte importante da infecção urinária é exatamente bactérias vindas daqui. Se nós temos bactérias vindas daqui, que é uma fonte importante, se essa fonte ela está desequilibrada com a grande incidência de bactérias patogênicas, a chance de causar infecção urinária é grande. Até que esse intestino ele vai ficar assim,
vermelhinho, vai ficar inflamado. E vai ficar inflamado por quê? Porque agora vai predominar as bactérias patogênicas. E se as bactérias patogênicas elas predominam, a chance de infecção urinária ela tem também um potencial de predominar. Vejam só, nós temos aqui como é a composição da flora em equilíbrio. A flora em equilíbrio, a gente tem aqui o intestino, com bacteroides, com Clostridium, olha o Enterobius fecalis, ele está aqui. Ele causa infecção urinária? Causa infecção urinária. Mas se ele estiver em equilíbrio, se ele estiver em quantidades pequenas, ele não causa problema nenhum, ele não causa doença nenhuma. Olha E. coli, outra bactéria que causa infecção urinária, a gente vai ver daqui a pouquinho. Causa infecção urinária, mas ela está no intestino. Olha que nós temos aqui lactobacillus também. Com os antibióticos, isso aqui vai desequilibrar. Mas nós temos um outro ponto também que precisamos analisar. O próprio trato ginecológico, região da vagina, tem proteção também. Proteção com o quê? Com lactobacilos. Os próprios lactobacilos, a gente vai tratar disso daqui a pouquinho, os próprios lactobacilos protegem a região vaginal de infecção do trato digestivo, bactérias intestinais, bactérias anais. Né? E aí nós temos também que o próprio trato urinário tem também bactérias que vão proteger da infecção de bactérias vindas da região perianal, como Corynebacterius, a própria E. coli, olha só, a E. coli causa infecção urinária, mas a E. coli está na microbiota normal do trato urinário. Então, ela é em abundância, ela em quantidades exageradas, ela em quantidades desequilibradas, é que vai causar infecção urinária. Os próprios lactobacilos, e aqui nós temos estafilococcus e streptococcus, que também são protetores. Quando uma pessoa utiliza antibiótico, mesmo que ela não cause desequilíbrio aqui, ela pode acabar com a proteção. Tanto a proteção vaginal, como a proteção do trato urinário. Então vejam que aqui está muito diferente. Em vez de lactobacilos, o que nós temos? Gardnerella, bacteroides, micoplasma. Essas bactérias elas vão causar infecção não só ginecológica, como também vão migrar para o trato urinário causando infecção urinária, que é a segunda fonte que a gente viu. Veja como é diferente aqui o trato urinário. Enterobius fecalis, E. coli, que está aqui, mas E. coli e aqui está em quantidades muito maiores, então acabou com a proteção. Então, mesmo que não haja alteração aqui da mucosa intestinal, acabando com a proteção, essas bactérias intestinais elas podem migrar para o trato urinário, causando infecção urinária. Veja o papel que tem antibióticos na mudança da microbiota e, consequentemente, das chances que o paciente tem de ter infecção urinária. Os antibióticos é algo realmente muito importante. E a gente falou sobre lactobacilos protetores. Qual o papel dos lactobacilos na prevenção da infecção do trato urinário? Então, vamos ver aqui. Primeiro, regulação. Deixa só eu alterar a cor do lápis. Primeiro, regulação de citocinas pró-inflamatórias. Esse azulzinho aqui, gente, é o lactobacilo. O que o lactobacillus faz? Diminui TNF, diminui interleucina 6, diminui interleucina 8, diminui interleucina 10, que são citocinas pró-inflamatórias. Então, mesmo que tenha infecção, os lactobacilos diminuem o processo inflamatório que é consequência dessa infecção. Então, vejam como os lactobacilos são protetores. Também, o que os lactobacilos vão fazer? Bloqueio do uropatógeno. Aqui nós temos uma E. coli, por exemplo. Essa E. coli, ela vai causar infecção. Então, os lactobacilos estão cercando essa E. coli, impedindo que essa E. coli se ligue na mucosa, tanto vaginal
como na mucosa do trato urinário, causando infecção urinária. Então, vai proteger bloqueando o próprio uropatógeno. Qual outro mecanismo? Inibe a formação do biofilme. Lembra que o biofilme é essencial, uma estratégia essencial para a bactéria se proteger do sistema imune, para ela também gerar a produção de bactérias mais resistentes aos antibióticos? Se o lactobacilo impede que essas bactérias se juntem, causando o biofilme ou formando o biofilme, claro que os lactobacilos vão proteger tanto a infecção urinária como o agravamento dessa infecção urinária. O que mais que os lactobacilos vão fazer? Vão produzir bacteriocinas. Ou seja, os lactobacilos vão produzir substâncias que vão inibir o crescimento das bactérias. Essas bactérias que vieram lá do trato digestivo, elas mesmo atingindo o trato urinário, mesmo atingindo a mucosa da vagina, elas vão crescer com certo controle, ou nem vão crescer, vai haver uma inibição do seu crescimento. Também as bactérias, os lactobacilos, vão inibir as bactérias, diminuindo o pH. Os lactobacilos, eles são conhecidos por produzir acidez. É por isso que a urina, por exemplo, tem uma certa acidez, é por isso que a região vaginal tem uma certa acidez. Os lactobacilos, eles produzem, através de fermentação, essa acidez. E essa acidez, ela é deletéria para a grande maioria das bactérias. Então, as bactérias não vão crescer por causa dessa acidez. E um outro ponto importante é a inibição da ligação do uropatógeno. Lembrem-se que eu falei que, para causar infecção urinária, a E. coli tem que ser uropatogênica, porque ela é capaz de se ligar na mucosa. Mas se nós temos um lactobacilo que está bloqueando essa ligação, claro que isso vai ser extremamente protetor. Então vejam que o uso de lactobacilos através, por exemplo, de leites fermentados ou através da suplementação de algum medicamento ricos em lactobacilos pode ser extremamente útil para prevenir a infecção urinária. Então, se tiver povoado de lactobacilos na região vaginal e na região também do trato urinário, isso vai ser protetor para infecção urinária também. Vamos voltar aqui. Vimos o segundo fator de risco, antibióticos. Qual o terceiro fator de risco? Relação sexual, que pode introduzir bactérias no trato urinário. Que bactérias são essas? Então, durante a relação sexual, bactérias que são comuns serem encontradas na região vaginal, que é a Gardnerella vaginalis. Durante a relação sexual, essas bactérias elas vão migrar para a região da uretra. A Gardnerella em si, ela não causa infecção urinária, mas a Gardnerella, ela vai fazer com que aquelas bactérias, aquelas E. coli que são latentes, que estão naquele reservatório, elas se tornem ativas novamente, fazendo com que aquela infecção, digamos assim, dormente, ela se torne ativa. E aquele paciente ela tenha uma recidiva de uma infecção urinária causada pela relação sexual. Por isso, é muito comum, depois de uma relação sexual, a mulher ter uma infecção urinária e depois de outras relações sexuais, ela ter novamente outras infecções urinárias causadas pela mesma bactéria que está latente, que está no seu reservatório ali, só precisando ser ativada, e aí nós temos a Gardnerella, que é causadora dessa reativação. Então, a introdução de bactérias no trato urinário vai aumentar as chances da mulher ter infecção urinária, não causada pela própria Gardnerella, mas que a Gardnerella vai aumentar as chances da infecção do reservatório daquela bactéria latente. Que outro fator pode ser de risco para a infecção urinária? Outro fator pode ser a menopausa, que vai alterar a flora por causa da redução do estrogênio. Então, o estrogênio, a gente viu que o estrogênio, quando cai, ele causa o maior risco da mulher ter infecção urinária. Ou seja, nós concluímos que o estrogênio ele é fator protetor. Ele é fator protetor por quê?
porque ele vai alterar a flora vaginal principalmente, e a alteração da flora vaginal altera a flora, pode aumentar a chance de ter infecção urinária. Então vamos clicar aqui para entendermos melhor sobre esses aspectos também. Então vejam só, mulheres que não têm histórico de infecção do trato urinário têm uma grande incidência de lactobacilos e têm uma baixa incidência de bactérias com genes de resistência a antibióticos. Esse é o melhor de dois mundos. Lactobacilos a gente acabou de ver que é protetor. E bactérias que têm genes de resistência aos antimicrobianos, elas também não são desejáveis. Tá? Mulheres que têm histórico de infecção urinária de repetição, o que elas têm? Aumento da disbiose, ou seja, aumento da alteração da microbiota. Veja que nós temos vários tipos de bactérias diferentes e aumento também dos genes de resistência aos antimicrobianos. Vejam que aqui nós temos a seleção de um único tipo de bactéria, mas que é uma bactéria uropatogênica. Acontece isso em mulheres que têm infecção do trato urinário de repetição. E o que é que o estrogênio tem a ver com isso? Mulheres que têm elevados níveis de estrogênio, vocês não estão na menopausa, ou que fazem suplementação com estrogênio, elas têm diminuição da diversidade, não tem tantas bactérias assim, porque as bactérias elas são principalmente do tipo lactobacilos. Aumenta a proteção. Já mulheres menopausadas e mulheres que não fazem suplementação com estrogênio, aumenta a diversidade, são várias bactérias diferentes, e essas bactérias elas não são lactobacilos, elas são streptococcus. Por isso que as chances de infecção urinária elas aumentam em mulheres que têm uma diminuição dos níveis de estrogênio. Vamos voltar aqui para vermos o último fator de risco para infecção do trato urinário, que é a gravidez. Na gravidez, a retenção urinária por relaxamento do músculo da bexiga e ureter e compressão do ureter pelo útero. Vamos ver como é que isso acontece. Ó, nós temos aqui uma imagem. Nessa imagem nós temos a uretra. Nessa imagem nós temos a bexiga. E nessa imagem nós temos aqui o útero. Vejam que o útero ele fica numa posição bem em cima da bexiga. Aí, essa mulher, claro, ela não está grávida. Mas se ela estivesse grávida, o que nós observaríamos era isso aqui. Veja como a bexiga está muito comprimida. Então, nós temos, nas mulheres grávidas, estrogênio baixo. Estrogênio baixo, a gente já viu que altera a microbiota. Por si só, isso já vai causar um risco maior de infecção urinária. Também na mulher grávida, nós temos um útero que vai comprimir a bexiga. Se ele vai comprimir a bexiga, ele vai dificultar a saída de urina pela uretra. Ele vai fazer com que essa urina permaneça por mais tempo aqui na bexiga, fazendo com que essa mulher ela tenha maiores chances de ter infecção urinária. Também diminui o peristaltismo uretral. Claro, o peristaltismo uretral vai fazer com que a urina ela tenha um fluxo natural. Se esse peristaltismo diminui, a urina também vai ficar mais tempo retida na bexiga, dando uma maior chance da paciente ter infecção urinária. Também nós temos relaxamento da bexiga e do ureter, dificultando a saída, mais uma vez, da urina, tanto da bexiga como a própria entrada de urina vinda do ureter, aumentando a chance também de infecção do trato urinário alto. E nós temos compressão do ureter, que, claro, a compressão do ureter vai facilitar a passagem da urina, mas diante de tantos fatores que podem causar infecção ou podem causar retenção de urina, a chance da mulher grávida ter infecção urinária, ela acaba sendo maior também. Então a gente vai para mais uma perguntinha. Quais bactérias mais associadas à infecção do trato urinário? E nós temos um gráfico, ou melhor, dois gráficos aqui, onde 75% causando infecção não complicada e 65% causando infecção complicada é de E. coli enteropatogênica.
Então, E. coli enteropatogênica é a principal bactéria causadora de infecção urinária. Então, diante disso, nós já podemos imaginar que o tratamento tem que considerar isso. Se 75% das infecções não complicadas e 65% das complicadas é por E. coli, o tratamento tem que considerar que a chance de ser E. coli é muito grande. Mas outras bactérias também podem acometer a infecção urinária, principalmente infecções complicadas. Vejam só, 6% contra 8% desse laranja aqui, ó. Esse laranja é qual? Klebsiella pneumoniae. Então, quando a gente fala de Klebsiella pneumoniae, causa infecção não complicada? Causa. Mas um percentual maior de mulheres que têm infecções complicadas é causada por Klebsiella. Então, se a paciente tem infecção complicada, também é preciso considerar no seu tratamento que essa infecção pode ser por Klebsiella. Olha só esse verde aqui, 5% contra 11%. O enterococcus. Lembra do enterococcus que eu falei que pode ser introduzido por um catéter, por exemplo? A grande maioria das mulheres que têm infecções complicadas é por enterococcus. 5% causa não complicada, mas 11% causam complicada. E um outro ponto importante é esse daqui, ó, 1% contra 7%, que é a Cândida, que é um fungo. Claro, bactérias, a grande maioria das infecções urinárias é causada por bactérias. Mas fungos também podem causar infecção urinária, principalmente infecções complicadas. Então, se as infecções forem complicadas, é preciso considerar que pode ser por fungo também. Fatores de risco para complicação dessas infecções. Vejam só, uso de catéter, pacientes com imunossupressão, pacientes que têm alguma normalidade do trato urinário, exposição a antibióticos, tudo isso pode ser fator de risco para que essa infecção passe de não complicada para complicada. Bem, a paciente recebeu os resultados laboratoriais e foram os seguintes: pH urinário 8. Será que isso é normal? O paciente tem um pH da urina 8, o pH da urina normalmente é ácido. Se o pH está básico, será que isso é um indício para alguma infecção urinária? Proteína, uma cruz. Será que o paciente tem proteína saindo na urina? Então, isso já pode ser um indício também de alguma complicação do trato urinário. Cetona, duas cruzes. Será que o paciente com infecção urinária tem cetona? Será que ele tem hemoglobina? Olha só, hemoglobina significa que ele tem o quê? Sangue na urina. Talvez não dê nem para ver a coloração do sangue, mas tem hemoglobina, é sangramento. Então significa que alguma região do trato urinário está sangrando, essa hemoglobina está chegando lá. Nitrito positivo. Será que nitrito também é algum indício de infecção urinária? E aí, leucócitos, foi encontrado 10 a 15 células por campo, e bactérias foram encontradas muitas bactérias. Então, vamos entender um pouco sobre isso aí, fazendo a seguinte pergunta: como podemos concluir que a paciente VQ está com infecção do trato urinário baseado nesses resultados? Então, será que se nós considerarmos nitrito, proteína, quantidade de leucócitos, será que isso é suficiente para a gente dizer que essa paciente está com infecção urinária? Será que cetona? O que será que a gente pode tirar de conclusivo desses resultados que vão nos ajudar no diagnóstico de infecção urinária? Então, coloca aqui nos comentários se você já tem experiência com infecção urinária. Na análise, no diagnóstico laboratorial de infecção urinária, coloque aqui nos comentários o que você achou desse resultado e no que é que ele pode ajudar na conduta terapêutica. Vamos voltar aqui para... Então, vamos lá. O diagnóstico de infecção do trato urinário, baseado apenas em achados clínicos, tem uma precisão de 70%. Deixa eu só alterar aqui a cor da minha caneta, para facilitar.
70%. É bastante, é muito bom. Então, se o paciente só tem os sintomas, não fez nenhum parâmetro laboratorial, ele tem, isso já é muito bom para que haja um direcionamento para infecção urinária. Mas é claro que se ele tem a clínica e ele tem resultados laboratoriais, essa precisão aumenta para 90%. É essencial ter resultados laboratoriais? Não. Mas para conduta terapêutica, principalmente para identificação do micro-organismo, para saber qual é a sensibilidade que ele tem aos antibióticos, sim, é essencial. Então vamos ver como é que é feito o diagnóstico da infecção do trato urinário baseado na uroanálise do paciente. Primeiro vamos olhar o que é microscópico, o que é que dá para ver no microscópio. No microscópio é possível ver piúria. E o que é piúria? Piúrias são leucócitos encontrados na urina. Leucócitos normalmente não são encontrados na urina, mas quando eles são encontrados na urina, eles são chamados de piócitos. E o que é que pode dizer que o paciente tem infecção urinária baseada na piúria? Então, no campo de 400 vezes no microscópio, se for encontrado acima de 10 leucócitos por campo de 400 vezes, esse resultado já é suficiente para dizer que esse paciente tem infecção urinária. O paciente que tem infecção urinária, ele tem bactéria na urina, chamada de bacteriúria. Quanto de bactéria? No campo de 100 vezes, se for encontrado, ou melhor, no campo de 1000 vezes, se for encontrado acima de uma bactéria por campo, já é suficiente para dizer que essa paciente tem infecção urinária. E também, microscopicamente, são vistos cilindros. E o que são cilindros? São estruturas 3D encontradas no sedimento. E essa estrutura 3D pode ser derivada de células ou pode ser derivada de cristais. Cristais por alteração do próprio pH. Veja que o pH da paciente estava bem alto. pH alto significa que tem muita amônia. A ureia foi degradada em amônia, pH aumentou, indício de infecção urinária, presença de cristais, resultado desse aumento do pH. Isso aqui foi visto, isso aqui é o que é visto microscopicamente. E quando a gente faz a aplicação da fita reativa, que vai fazer uma leitura mais química da urina, o que é que vai ser indício de infecção urinária? Primeiro, presença de nitritos. O paciente tem nitrito positivo. O que é esse nitrito? Nitrito é uma substância produzida pelas bactérias. Então, se na fita reativa foi detectado nitrito acima do normal, significa que ali tem bactérias, essas bactérias elas estão produzindo esse nitrito. Também, o paciente apresentou estearase positiva. O que é essa estearase? É uma enzima produzida por leucócitos. Não só foi visto microscopicamente o leucócito, mas foi detectada a enzima que é produzida por esse leucócito. E também, claro, a cultura, que é o padrão ouro, se houve crescimento bacteriano, claro que isso é um indício muito forte de que aquela paciente está com infecção urinária. Como deve ser a abordagem de um paciente com infecção urinária? Como é que a gente deve fazer o segmento dele? Como deve ser o algoritmo a partir do diagnóstico até chegar no tratamento propriamente dito? Então, o paciente apresentou os seguintes sintomas: disúria, apresentou polaciúria, ou seja, aumento da frequência miccional, apresentou urgência miccional, apresentou sangue na urina, dor suprapúbica. Então, esses sintomas, esses sintomas que o paciente apresentou, são sintomas muito parecidos com uma cistite. Então, ele apresentou esses sintomas? Sim, apresentou. Então, a gente vai seguindo no acompanhamento desse paciente. O paciente apresentou também febre, apresentou calafrios, mal-estar, náuseas, vômitos, anorexia, odor lombar. Opa, a gente já está desconfiando de quê? De uma pielonefrite. Sim, ele apresentou.
Se ele tiver apresentado isso, considere uma pielonefrite, que é uma infecção urinária mais grave. Mas não, ele não apresentou. Mas ele tem uma idade maior ou igual a 65 anos, por que que o paciente apresentando uma cistite com idade maior que 65 anos é importante? Porque essa cistite ela pode ser complicada. Cistite ela é uma infecção que normalmente é mais simples, mas em pacientes idosos ela pode ser complicada. Então, para esse paciente que apresentou uma cistite com idade maior que 65 anos, coletar para fazer urocultura e considerar sintomas agudos, intensificação de sintomas, alteração do estado mental, porque pode ser uma complicação da infecção urinária. Mas se ele tiver cistite, mas não tiver idade superior a 65 anos, considerar fatores de risco para infecção urinária complicada. Quais são os fatores de risco? Gestação, o paciente é diabético, o paciente adquiriu essa infecção urinária no hospital, o paciente apresenta, ou está usando catéter, tem alguma normalidade anatômica do trato urinário, porque tudo isso são fatores que vão dar uma chance maior para o paciente ter uma infecção mais complicada. Sim, ele apresenta isso, ou ele apresenta infecção urinária de repetição. O que significa infecção urinária de repetição? Deixa eu apagar aqui para visualizar melhor. São 2 ou mais episódios em 6 meses ou 3 ou mais episódios em um ano. Isso é uma infecção urinária de repetição. Então, ela apresenta fatores de risco, ou apresenta infecção urinária de repetição, ou apresenta falência terapêutica. Ele já tratou, mas não resolveu. Sim, então deve-se fazer uma urocultura, iniciar o tratamento empírico com posterior adequação com antibiograma. Ele vai fazer antibiograma, mas ele já vai iniciar o tratamento empírico baseado nas chances de qual vai ser o micro-organismo causador dessa cistite, para que ele não complique. Se infecção do trato urinário de repetição, considerar urocultura após 2 semanas e considerar medidas profiláticas. Mas vamos imaginar que ele não apresenta nem fatores de risco, nem infecção urinária de repetição, nem falência terapêutica. O paciente apresenta corrimento vaginal. Se apresentar, trata isso como uma infecção ginecológica e não como infecção urinária. Não, ele não apresenta, o paciente não apresenta corrimento vaginal. A maioria dos sintomas urinários estão presentes? Sim. Todos aqueles sintomas estão presentes. Tratar empiricamente infecção urinária, tratar como uma cistite não complicada. Não estão presentes, os sintomas urinários não estão presentes. Sintomas urinários presentes, porém dúvida diagnóstica? Sim. Então deve-se fazer o quê? Utilizar a fita urinária, né, para fazer análise da urina. Se nessa fita nitrito for positivo, tratar empiricamente. Se nitrito não for positivo, mas estearase for positiva, ou os leucócitos, quantidade de leucócitos encontrados for maior que 10.000 por ml, coletar para a urocultura, considerar o tratamento, porque estearase é um indicador menos importante que o nitrito, e iniciar o tratamento se tiver mais de 105.000 unidades formadoras de colônias por ml. Mas se não tem nitrito positivo, se não tem estearase positivo, aí investigar diagnóstico diferencial, porque existem boas chances desse paciente não ter infecção urinária. Bem, caso clínico 1 ainda, né? Nós estamos no caso clínico 1. VQ foi diagnosticada com cistite, como nós já suspeitávamos. Essa cistite ela foi não complicada e ela iniciou o tratamento com sulfametoxazol, com trimetoprima, essa associação de antibióticos, 400 mg de sulfa e 80 mg de trimetoprima. E a pergunta é, essa é uma escolha razoável para tratar a infecção urinária de VQ? E a gente vai considerar isso, que é uma cistite não complicada, que a paciente não tem infecção de repetição, e foi iniciado o tratamento, e a pergunta é se isso é ou não adequado, baseado nesse contexto. E é exatamente isso, essa pergunta, que nós vamos responder
no nosso próximo episódio, episódio 2, aliviando a infecção urinária. Hoje nós conhecemos como é a infecção em si, quais são as características da infecção. Nosso episódio 2, não percam, na próxima semana, vamos falar sobre o tratamento da infecção urinária. E vamos ficar com a frase de hoje. A frase de hoje diz o seguinte: a arte de curar consiste em interessar o paciente na sua própria doença. E é claro que ninguém mais melhor do que o próprio paciente para estar interessado na sua própria doença. Então, se você é paciente, está assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo, coloca suas dores, né? Então, você tem que ser a pessoa que mais vai se interessar. Claro que o profissional de saúde ele tem que ter interesse no paciente, mas ninguém melhor do que o próprio paciente para se interessar pela sua própria condição de saúde. E se você assistiu o vídeo até aqui, aproveite e faça um print dessa tela, compartilhe essa frase, me marca no @prof.sergioaraújo no Instagram, para me saber que você veio desse vídeo, para saber que você gostou dessa aula também. E se você quiser, claro, baixar essa apresentação, se você gostou dessa apresentação, quiser baixar, tem um QR Code que vai levar você para uma área em que você vai poder fazer o download dessa apresentação, não só dessa especificamente, mas de todas as apresentações dessa série de aulas do Aliviando a Dor, Aliviando a Artrite, e eu vou estar sempre acrescentando e atualizando com as novas aulas que vão vir pela frente. Então, se você adquirir esse material, você vai ter acesso a todos os PowerPoints que vão vir daqui para frente. E chegou a hora de você fazer a sua pergunta. Será que durante a aula você teve alguma dúvida? Será que foi tudo esclarecido? Será que alguma particularidade que você já experimentou de infecção urinária eu não expliquei? Então coloca aqui embaixo nos comentários a sua dúvida. Eu vou ter o maior prazer em ler sua dúvida, e aquelas que forem mais interessantes, que forem mais intrigantes, eu vou fazer um vídeo e vou divulgar nas minhas redes sociais e aqui no YouTube também. Então, queria agradecer mais uma vez por você ter chegado até aqui. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. E na próxima aula continuaremos com o episódio 2, aliviando a infecção urinária. Até lá!